Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para resolver mais uma questão pensando no Enem. É para você que já segue o nosso canal, continua por dentro das novidades. Para você que não segue, segue lá o nosso canal, aciona o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta aqui todas as semanas, ok? Galera, essa questão 82, ela é da nossa prova azul do vestibular do Enem de 2017. Ela é uma questão que fala sobre o cenário da Primeira República, e esse contexto da Primeira República é um contexto que aparece bastante na prova do Enem, tá? É uma média de 8%, quase 9% das questões que acabam aparecendo na prova de Ciências Humanas. E essa questão fala o seguinte pra gente. O Instituto Popular, de acordo com o Exame da Razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou os seus parceiros à meia ração de glória. Merecem de certo a nossa estima aqueles outros eram patriotas, mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, ou enforcado, ou esquartejado, ou decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Essa questão, ela aborda, né, algo que vai ser feito na Primeira República logo assim que a República Brasileira ela é proclamada. A nossa República ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 e ela é proclamada pela elite. Isso significa dizer que essa elite econômica e essa elite política responsáveis pela proclamação vão pensar o seguinte: bom, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar chamar a população para participar desse novo modelo político. Exatamente porque a massa da população brasileira, a maioria da população brasileira, não havia participado daquela mudança do nosso regime político. E uma das coisas que vai ser pensado naquele momento para tentar se aproximar, para tentar criar essa aproximação com a população brasileira de maneira geral, é se pensar a construção dos novos símbolos nacionais. Todos os símbolos nacionais que a gente tinha até aquele momento eram símbolos de exaltação à monarquia. Era o caso do nosso hino nacional, era o caso da nossa bandeira nacional. E nesse momento, esses símbolos nacionais eles vão ser modificados. A ideia de você pensar a construção de símbolos nacionais é para você tentar promover a construção de uma identidade nacional. Ou seja, você criar um país marcado por um certo nacionalismo, para que a população daquele país olhe para aquele país e ela se sinta identificada com aquele país, né? E mais do que isso, é mais do que tentar promover um sentimento de patriotismo, mas é tentar promover um sentimento de nacionalismo mesmo, de muita exaltação àquela pátria, de muito vínculo dos seus cidadãos com aquela pátria. Lembrando que o sentimento de nacionalismo, ele não é necessariamente algo positivo, tá, gente? Se a gente for pensar, por exemplo, nos países europeus que vivenciavam os regimes nazifascistas, todos eles, atualmente, eles tendem a tentar não incentivar esse sentimento nacional. Até porque quando a gente incentiva muito esse sentimento de nacionalismo, a gente tende a olhar para as outras nações de maneira hierarquizada. Ou seja, a gente tende a olhar para os demais países partindo da lógica de que o nosso país ele é superior em relação a algum quesito. Então, por exemplo, o Brasil, ele muitas vezes se coloca de uma maneira superior em relação aos demais países da América do Sul. E isso está muito vinculado a essa lógica de uma defesa, né, de um discurso nacionalista. Quando você é patriota, não necessariamente. Quando você é patriota, você tem um amor à sua pátria, mas não necessariamente você olha para os demais países com esse sentimento hierarquizado. É bom a gente lembrar que o respeito, né, mútuo, ele é sempre necessário. E a ideia nesse momento da Primeira República é buscar esses símbolos nacionais também como uma forma de buscar legitimidade para aquele novo regime, porque era exatamente um novo regime. Era um regime político desconhecido por parte da população brasileira. Esse quadro daqui, ele representa exatamente a ideia da época. Aqui a gente tem a nova bandeira nacional sendo abraçada por uma criança, ao mesmo tempo ela está sendo costurada, né, por mulheres, e ao mesmo tempo a gente tem uma senhora lá no canto da imagem, de maneira um pouco turva. Essa senhora turva, ela está representando a monarquia, aquele regime político anterior, velho, que deveria ser abandonado e deixado para trás. Esse novo modelo político, a República, esse sim seria um novo modelo político que seria construído nesse momento, que seria desenhado nesse momento, que seria costurado nesse momento. Os símbolos nacionais criados nessa época,
exatamente com o intuito de tentar promover esse sentimento da identidade nacional, é o nosso hino nacional. O nosso hino nacional, ele já existia. Inclusive, aquela musiquinha que a gente escuta, né? Ou seja, o hino composto, ele tinha sido composto em 1822, exatamente quando a gente teve a proclamação da nossa independência. E a partir da proclamação da nossa república, a letra desse hino nacional ela vai ser retirada, porque a letra fazia uma alusão à monarquia. E no centenário da nossa independência é o momento em que o nosso hino nacional, finalmente, ele vai ser completo. A música de 1822 ela é mantida, mas a nova letra ela vai ser inserida a partir do ano de 1922, exatamente quando a gente estava relembrando o centenário da independência. E, ao mesmo tempo, a gente tem a criação de uma nova bandeira nacional. A bandeira nacional na época do Império era essa bandeira daqui. Assim que a nossa república ela é proclamada, a gente tem a criação de uma nova bandeira, que era uma bandeira muito imitação dos Estados Unidos. Felizmente, a população brasileira na época não gosta dessa bandeira, e aí, consequentemente, a gente tem uma espécie de adaptação, né? Alguns símbolos da época da monarquia, eles são mantidos nessa bandeira nacional, mas, ao mesmo tempo, o miolo, que era um miolo que exaltava a coroa da monarquia, ele vai ser transformado no novo símbolo republicano daquele momento, que era o ideal positivista, né? Que era a filosofia defendida pelos militares da época. Agora, o texto especificamente dessa questão, ele fala sobre a figura do Tiradentes, né? O Tiradentes, nesse contexto da Primeira República, ele vai ser transformado numa espécie de mito, numa espécie de referência nacional. Daí se cria a ideia, por exemplo, de que o Tiradentes, lá no século XVIII, ele teria lutado pela independência do Brasil, quando, na verdade, ele fez parte de um movimento que era um movimento muito localizado. Era um movimento de Minas Gerais, era um movimento localizado na região de Minas. A Inconfidência Mineira, ela não é um movimento organizado pela camada popular da sociedade, muito pelo contrário, ela é um movimento de elite. Isso significa dizer que o Tiradentes, ele nunca foi pobre. A gente pode entender que ele era o menos rico, mas pobre, ele nunca foi. Além disso, Tiradentes, ele também nunca defendeu a independência do Brasil como um todo. Ele pensava na independência de Minas Gerais. Ele também não era abolicionista, muito pelo contrário, tá? Até porque o Tiradentes, por fazer parte de uma elite, ele tinha uma mentalidade também escravocrata naquele momento. E ele participa de um movimento que naquele momento tem como objetivo declarar a independência de Minas e a proclamação da República Mineira, simplesmente porque eles estavam insatisfeitos com a política da época da metrópole, que era uma política de autocrescimento dos impostos e principalmente da utilização de uma prática, que era a prática da derrama. Se você não pagasse todos os seus impostos, consequentemente, você tinha os seus bens confiscados. Nesse momento daqui, os republicanos, eles querem achar uma figura que possa ser qualificada como uma figura popular, exatamente para transformar essa figura num mito e, a partir daí, transformar essa figura num herói nacional. Geralmente, quando a gente chama uma pessoa de mito, a gente tende, de certa maneira, a fantasiar a imagem daquela pessoa. E é exatamente isso que vai acontecer com a figura do Tiradentes. Percebam que aquela imagem anterior que a gente viu, né, em relação ao Tiradentes, é uma imagem, inclusive, peraí, desculpa, passei errado o slide, é uma imagem, inclusive, que aproxima ele da imagem de Jesus Cristo. Então, ele vai ser praticamente atrelada à figura de Cristo, né? Voltando para a nossa questão, no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa. Bom, a imagem do Tiradentes ela é muito associada à imagem de Jesus Cristo. Isso significa dizer que a gente tem uma espécie de redenção cristã ali. Ao mesmo tempo, ele está atrelado à criação dos símbolos nacionais que tinham como intuito tentar promover uma associação da população com aquele novo modelo político da época. Ou seja, a população ela participaria um pouco mais, né, pelo menos aceitando aquele novo modelo político. E aí, consequentemente, você tem como intuito também criar um sentimento de uma cultura cívica perante a população brasileira, para tentar linkar essa população brasileira com aquele novo modelo político em curso naquele momento. Galera, o nosso gabarito, então, é a letra A. Beijinho, gente. Até o nosso próximo vídeo.